Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a ação do Espírito Santo na alma dos justos. Anda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida, Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Estamos aqui com João capítulo 14, versos 23. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e neles faremos a nossa morada. Olha só essa promessa de Jesus que se concretiza, meu irmão, na presença de inabitação trinitária de Deus, que dentre as coisas sobrenaturais que sobrevêm ao ser humano, a maior delas é a presença de inabitação trinitária. Se você nunca ouviu falar sobre essa graça do Espírito Santo, eu vou deixar para você um vídeo aqui para você conferir melhor essa grandeza que a nossa alma é convidada a experimentar. O Papa Leão XIII vem nos lembrar assim que essa efusão do Espírito Santo na alma, ela é tão abundante que ele até remete ao que o Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Ô irmão, olha só que comparação salutar. Sem a água não há vida. Nós estamos sempre vendo aqui e acolá os astrônomos lá da NASA tentando encontrar um outro planeta onde tenha água para que possa ter vida. E irmão, você já parou para pensar? Sem água não tem vida. E a partir disso nós já temos um convite para usarmos bem a água na nossa torneira, na nossa calçada quando a gente vai lavar. Devemos sim cuidar da nossa água, porque ela é o nosso bem mais precioso, é o bem coletivo mais precioso. Se não cuidarmos, nós vamos falecer por causa disso. Mas agora aqui o Senhor Jesus vem dizer assim: quem acredita em mim, do seu interior brotarão rios de água viva. Olha só, do nosso interior vai vir a vida que nos faz felizes. É a vida eterna, é a presença de Deus, porque Deus reside aqui dentro. Acabamos de falar no versículo anterior que o Senhor Jesus falou que aquele que guarda os seus mandamentos, Ele, o Pai e o Espírito Santo vão fazer morada aqui dentro. E quando eles estão aqui, são a maior causa de alegria que nós temos. A presença de inabitação trinitária, se você ver o vídeo que eu deixei disponível você há pouco, você vai conhecer mais profundamente isso. E não somente conhecer, você vai querer desejar isso para a sua vida com certeza. O mesmo Papa Leão XIII nos diz: ninguém pode expressar a grandeza dessa obra da graça divina na alma dos homens, cuja ação regenera, renova, faz-nos participantes da natureza divina, filhos de Deus e semelhantes a Deus. Eu já disse anteriormente em outros vídeos que nem todos são filhos de Deus. São Paulo vem nos ensinar lá na carta de Romanos que aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. No mais, nós somos criaturas, como as demais criaturas que existem aqui no planeta Terra. Nem todas elas podem ter esse acesso ao Espírito Santo que nós temos pela ação do batismo na nossa vida. O batismo, quando a gente mergulha a nossa vida na ação que Jesus fez em nosso favor, ação essa que é a morte e a ressurreição. Jesus coloca agora a natureza divina através do batismo em nós, essa ação do Espírito Santo que vai fazendo tudo isso, regenerando, nos tornando filhos de Deus, fazendo a gente participar da natureza divina. E participar dessa natureza divina, o que compreende isso, Ronaldo? É você exercer as virtudes sobrenaturais da sua vida. Quais são essas virtudes aí, Ronaldo? Caridade, esperança, fé, fortaleza, temperança, justiça e outras mais. E eu convido você, vou deixar uma playlist aqui sobre as virtudes sobrenaturais. São essas capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo coloca em nós pelo batismo.
Por isso, irmãos, olha só essa ação do Espírito Santo na alma dos justos, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que têm comunhão com Deus e não abrem mão dessa comunhão e por isso lutam bravamente contra o pecado, porque entenderam que quando nós pecamos, nós retiramos o Espírito Santo do nosso coração, nós suspendemos a ação dele, o que não é nada benéfico à nossa alma, ao nosso coração. São tantas dádivas que eu queria até mesmo fazer um desafio para você. Vai lá na carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23, dê uma olhada ali em outras dádivas maravilhosas que o Espírito Santo faz no nosso coração e volte aqui e comente qual é a que marcou mais ao seu coração. Vamos lá, hein? Ah, como Deus quer que nós amemos bastante, gente. Mas a gente ame do jeito que Ele ama, não do nosso jeito. Lá na carta de Romanos, capítulo 5, versículo 5, vem nos dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, esse jeito de amar que Deus ama é muito diferente do nosso, é muito superior ao nosso. E é esse amor que o Espírito Santo faz com que a gente realize em nossa vida. Isso é a virtude sobrenatural da caridade. Essa virtude que faz a gente progredir numa graça tão grande, numa abertura tão grande ao Espírito Santo, que daqui a pouco nós vamos tendo atos de caridade que o próprio Senhor Jesus tinha enquanto pisava na terra e o próprio Deus nos ordena. Lembra quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado? Esse amor com que Jesus nos ama é a caridade e é nesse amor que Ele nos ordena que vamos ao mundo exercer. Então, não é amar quando eu quero, não é amar a quem eu quero, não é amar a hora que eu quero, não, porque não é assim que Jesus amava, é amar do jeito que Jesus amava, meu irmão. Do Papa Leão XIII. Embora traços de poder e sabedoria divinos apareçam até mesmo no homem ímpio, a caridade é a marca especial do Espírito Santo e é compartilhada apenas pelos justos. Às vezes você não vê essas pessoas do mundo que você sabe que as pessoas têm algumas ações que são contrárias à vontade de Deus. Só que às vezes eles vão falando uma frase e outra que são sábias. Esses traços de sabedoria pode haver nos ímpios, porque basta observar algumas coisas, ser levado pelo raciocínio lógico e trazer alguma frase que possa acrescentar ao convívio humano. Entretanto, amar da maneira que Deus ama só o pode fazer quem se abre à ação do Espírito Santo. Nós não conseguimos cumprir as ordens mais especiais do cristão, como amar os vossos inimigos e orar por aqueles que o perseguem, se o Espírito Santo, aquele que preencheu Jesus e que Jesus era pleno dele, também não encontra espaço em nosso coração. Portanto, amar, essa virtude da caridade, essa virtude que o Espírito Santo coloca, que é uma dádiva do Espírito Santo na alma dos justos, só é possível exercê-la se de fato nós temos uma comunhão com o Espírito Santo. Convido você, meu irmão, a dar uma olhada num vídeo que eu vou deixar disponível aqui. O desenvolvimento da virtude sobrenatural da caridade. Esse crescimento que todos nós somos chamados a ter. Por vezes, a gente confunde solidariedade com caridade. A primeira solidariedade é ajudar as pessoas que despertam o meu interesse. Então eu tenho segundas intenções na minha boa ação. Talvez me parecer bom aos outros, talvez cobrar um favor posterior. Ninguém o sabe as intenções do coração se a pessoa não revela. E isso faz parte da solidariedade. A segunda, que é a caridade, você auxilia e ajuda as pessoas que são do interesses de Deus, mesmo que sejam as nossas inimigas. De algum modo, o Espírito Santo abre a sua visão aonde ele coloca que ninguém é seu inimigo. Todos somos criaturas de Deus, todos somos irmãos. Essa ação do Espírito Santo que vai fazendo com que aquele ódio que você tenha
pelos seus inimigos vai sumindo, vai desaparecendo. E o seu coração vai se preenchendo dessa caridade divina, que você só vai compreender pela experiência. Não há teoria que possa fazer você alcançar aquilo que o coração experimenta, a caridade divina no coração. No Evangelho você pode encontrar essa passagem. Deus faz nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Às vezes na sua cabeça vem a memória, poxa, mas aquele cara, né? Deus é bom para ele. Mas é o jeito que você vê aquele teu inimigo que faz você pensar, por que esse Deus ama e faz nascer o sol para aquele cara? Não deveria. Na sua compreensão não deveria. Mas você nunca se perguntou, Deus, o que você vê naquele cara que eu não consigo ver, para que eu possa amar esse cara da maneira com que tu amas? Então, essa caridade divina transforma a nossa vida, transforma o nosso modo de pensar e agir. É assim que o Espírito Santo vai agindo na alma dos justos. Como alguém vai amar assim, sem a ação do Espírito Santo imperando na alma, não é verdade? Reitero mais uma vez, o crescimento da virtude sobrenatural da caridade. Dê uma olhada nesse vídeo para que você possa, irmão, cada vez mais ser esse justo que abra o seu coração ao Espírito Santo e perceba o resultado disso tudo. Vamos terminar aqui com uma oração? Tem piedade de tua criatura, soberano dispensador das graças celestes e terrestres. Espírito que és vida e autor da vida, participa da criação com o Pai e o Filho. Nós te suplicamos, fonte de todos os bens, que sacieis e refrigeres os homens sedentos. Tem piedade de tua criatura, que com esperança se encontra adormecida em ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.